Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. O nosso especial, cantinho especial do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Espero que todos estejam muito bem nessa nossa, nesse nosso espaço virtual que a casa disponibiliza para todos nós aprendermos um pouquinho mais, unirmos os nossos corações a Jesus e, ao final, fazer uma prece em conjunto, que é tão importante. Já são mais de 5 anos que estamos aqui juntos, e se Deus quiser, virão mais outros 5, e depois mais 5, e só Deus sabe onde vai terminar isso, né? E hoje vamos continuar na leitura do nosso livro Grilhões Partidos, um livro muito bom. E quando eu li os 2 capítulos que vamos hoje apresentar aqui, eu fiquei tão feliz, tão emocionado, justamente porque esses 2 capítulos, eles têm uma delicadeza espiritual gigantesca, né? A gratidão que eu tenho por Divaldo Franco, por ser esse médium tão competente, por nos trazer informações tão relevantes, né, tão nobres, e que de alguma forma abrem os nossos olhos para a realidade espiritual. Eu fico muito feliz por ser espírita. Agradecer também a Manuel Filomeno de Miranda, espírito que dedicou tanto tempo da sua vida aqui na Terra encarnado e principalmente desencarnado também para nos orientar, para nos ajudar. E Bezerra de Menezes, que é o orientador de todos eles, aquele espírito mais nobre, aquele espírito abnegado, que também tem uma participação extremamente relevante nesses livros, os livros da série de Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda, e principalmente em Grilhões Partidos, esse livro que estamos lendo. Mas antes de iniciarmos a leitura, vou dar aquela olhada para ver quem já está aqui conosco. Vamos ver. Carla Pimenta, minha querida amiga, que Jesus te abençoe. Obrigado pela sua presença sempre. Fico muito feliz que você recuperou o seu Facebook no celular, hein? Carla estava um pouquinho triste, mas já deu para perceber que recuperou, graças a Deus. Neia, ótima noite. Muito obrigado pela presença sempre. Que Jesus te abençoe. Neia também sempre conosco aqui. Laura, ótima noite, Laura. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no grupo de Joana. Que Jesus te abençoe e ilumine. Elizabeth Couto, amanhã também estaremos juntos, se Deus quiser. Jesus te abençoe, tá? Você e toda a sua família. Silvinha, como você está, minha sobrinha? Que Jesus te ilumine. Você, sua mãe, pai, toda a sua família. Obrigado, sempre conosco aqui. Amanhã a gente se vê, tá, meu amor? Beijo. Denise, ótima noite, Denise. Obrigado também pela presença. Aquele beijo especial na sua filha, que eu estou com saudades. Que Jesus te ilumine, tá? Eu vi mais, que as pessoas vão aparecendo aqui. Elisa, a Elisa também. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Que Jesus te ilumine. Obrigado pela presença, Elisa. Maria Terezinha, ótima noite. Que Jesus abençoe você, toda a sua família, principalmente seu neto querido. Obrigado sempre pela presença. Márcia Guimarães, ótima noite. Que Jesus ilumine você, sua família. Obrigado também pela presença. Albertinho, meu irmão, saudade de você. Que Jesus te ilumine. Beijo na Ângela. Que Jesus ilumine o casal. E podemos já ir iniciando, que as pessoas vão chegando e vão se acomodando no nosso espaço virtual. Espaço mais do que especial que recebemos na nossa casa espírita. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema subjugação e principalmente a terapêutica infalível que é a oração. E no capítulo 14 vamos falar sobre o mal da humanidade, que é o egoísmo. Mas antes, vamos começar o 13 e tenhamos a certeza que esse capítulo é
extremamente. Esse e o 14 são muito, muito legais. Como eu disse, com uma delicadeza espiritual gigantesca. Vai trabalhar bastante os nossos sentimentos, espero eu. Subjugação. E aí, como sempre, a introdução do capítulo vem uma passagem de um livro de Kardec, de um dos livros de Kardec, né, das obras básicas. Esse vai ser o Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 254. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura. Então, essa obsessão mais forte que existe, que é a subjugação, né? Ou como lemos em outros livros, principalmente nos livros bíblicos, né? A possessão pode levar a pessoa à loucura? Pode. É uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, né? A loucura comum que nós conhecemos não é a mesma loucura causada pela subjugação, pela obsessão, mas é uma espécie de loucura sim. E aí, Manuel Filomeno de Miranda começa nos apresentando. As profundas e valiosas lições calavam-nos com o extraordinário poder de esclarecimentos espirituais. Em toda parte, a presença da justiça, sem importar os limites tempo e espaço, considerando que somente libada a consciência se alça a paz, ponto de partida para os tentames superiores. Eu achei isso maravilhoso. Somente quando a gente tem uma consciência bem tranquila, nós conseguimos a verdadeira paz, né? Então não adianta. Se nós tivermos ainda muitos erros, muitos desequilíbrios, não vamos ter a paz. A paz é uma consequência, né, desta causa que é o equilíbrio perfeito. Construtor da felicidade, o espírito, né, nós. O espírito é o agente das possibilidades que lhe surgem em múltiplos aspectos, dele exigindo o indispensável discernimento para atuar com acerto. Naquele apartamento do hospital que eles estão ali, lembrando que eles estão num hospício, né? 4 pacientes, eram 4 moças, constituíam um excelente campo à observação e aprendizagem. Viandantes de estradas evolutivas diversas reuniam-se sob o guante de aflições equivalentes para a reabilitação indispensável, a liberdade, que todos anelamos, sinônimo de ventura e plenitude, quando conscientes dos códigos da Suprema Justiça. Nesse ínterim, o prestimoso mensageiro acercou-se da jovem Esther e, compungindo, referiu-se. Verdadeiramente, o objetivo da nossa visita hoje a este manicômio é a moçoila que agora examinaremos. Diversamente dos casos estudados, defrontamos aqui, como causa da sua loucura, a subjugação espiritual, que a vem conduzindo a uma situação esquizofrênica, com possibilidades irreversíveis, se o socorro divino não a alcançar imediatamente. Interessante que Divaldo sempre faz esse paralelo, né? Entre a obsessão simples, como as neuroses, a obsessão por fascinação, como outros tipos de psicoses, e a possessão ou subjugação, o último grau da psicose, né? A esquizofrenia, aquela mais complicada. Nos demais problemas há poucos examinados, a obsessão se fazia como consequência, junto à alienação dos pacientes. Aqui, defrontamos o distúrbio psíquico na condição de efeito obsessivo. Várias conjunturas trazem-nos até o seu catre de enferma. Orações intercessórias, agora, se conjugam ao seu benefício, ao poder da oração, né? Ela estava, entre aspas, bem abandonadinha. Agora, como todo mundo se uniu, como as pessoas estão orando, pensando com Jesus soluções, aí as coisas começam a melhorar. Quem está orando? Sua mãezinha, os componentes do culto evangélico do lado, o Dr. Gilvan, os membros do Serviço Desobsessivo da Sociedade Espírita Francisco de Assis e das pessoas devotadas à mediunidade, os irmãos Joel e Rosângela. Necessário nos recordemos de que a lei é de justiça, na qual, porém, não vigem ausentes os recursos da misericórdia de nosso Pai, sempre ao alcance de quantos. Claro que existe a justiça divina, mas a bondade divina é superior. Por isso que existe esse conceito de acréscimo de misericórdia. Mesmo as pessoas, nós, sem merecermos, porque às vezes erramos muito, muito no passado, Deus é tão bom, que ele, com esse acréscimo de misericórdia, ele nos permite a libertação antes do tempo.
deixa eu ver onde eu parei. Aqui. O buscam. Quando a prece é de essência divina. Registros especiais captam as rogativas da terra e as transformam em respostas de socorro celeste. Então, quando oramos aqui, a nossa oração chega em algum lugar. Não podemos ter dúvida. A nossa oração é como aquela mensagem que mandamos pelo WhatsApp e alguém vai receber, alguém muito bom vai receber e vai interceder por nós. Precisamos orar, precisamos acreditar bastante nesse poder da oração. Nenhum apelo, nenhuma rogativa, nenhuma prece neste universo de vibrações e intercâmbios fica sem resposta. Quem se compraz na revolta sintoniza com as mentes carregadas de ira, que se conjugam em comércio de longa duração, assim como quem vibra esperança e amor sincroniza com as forças emissoras da paz e da harmonia, estabelecendo ligações que favorecem o otimismo e a saúde. Não poucas vezes nos admiramos de como algumas frágeis criaturas sobrevivem sob cargas de penosas agonias, sem desfalecerem, de outras que resistem a alucinantes situações, de muitas que exalam paz, embora o coração estiolado pelas conjunturas de adversidade. E a gente conhece, né, pessoas que às vezes têm tantos problemas, mas continuam vibrando amor, otimismo, né? Todas essas pessoas aurem através da prece a vitalidade que as sustenta e mantém pelo concurso da oração, através do recolhimento da meditação, ampliando os processos de captação pelas antenas psíquicas que recebem as respostas divinas jamais atrasadas. Sofrem sem dúvida por estarem em recuperação, mas não exudam pessimismo nem enfermidade, onde se encontram luz e a esperança e a alegria se faz presente, qual atestado inequívoco da sua comunhão com Deus. Não foi por outra razão que o Senhor recomendou nos amássemos, orando uns pelos outros, particularmente e especialmente pelos nossos adversários, né? Nossos inimigos, como aqueles que nos perseguem. A prece intercessória não apenas alcança a quem se destina, como beneficia aquele que a realiza. Telefone com os avançados centros do amor divino produz ligação de contínuo intercâmbio. Por que não rezamos mais, né? Porque às vezes nós ficamos isolados no nosso mundinho e esquecemos da oração. Silenciou por alguns segundos enquanto mais se acercou da moça subjugada, dando cursos à elucidação. Não que a nossa Esther aqui estivesse ao abandono, não. Ninguém, coisa alguma na Terra, se encontra relegada a si mesma, ao esquecimento, à margem. Mecanismos muito bem elaborados atuam em nome da misericórdia de nosso Pai, mesmo quando não solicitada. E mentes vigilantes observam, auscultam e escutam atentas a serviço do bem ilimitado. A cumpliciada, porém, desde ontem com o atual genitor, resvalou pela rampa da desídia e do crime que agora carpe, por meio de outras circunstâncias, precipitadamente com aparências de injustiça. Então, a menina Esther e o pai aprontaram em vidas passadas, e como nós não conseguimos compreender essa lei de causa e efeito, né? Porque foram em vidas passadas. A gente acha o quê? Que é injustiça divina. Mas tem uma explicação, tem uma causa lá atrás, os sofrimentos. E aí a gente tem que olhar para nós mesmos. As nossas dores, será que nós não fizemos bobagens em vidas passadas e hoje estamos, de alguma maneira, resgatando? Tenhamos fé, tenhamos paciência e compreendamos as leis de Deus, de justiça, mas principalmente de amor. Adicionando-se recursos benéficos e corações que se empenham com o crédito de que são portadores para auxiliá-la, modificam-se-lhe os mapas provacionais, produzindo recursos socorristas que lhe facultarão os ressarcimentos por outros meios que não as coerções do sofrimento. É da lei que o infrator seja justiçado, não, porém, supliciado. Quem se recusa a produzir no bem reflexiona o império da dor. Repelindo o trabalho que gera o clima de paz, sofre a ação do sofrimento que programa as circunstâncias do reequilíbrio para a redenção. Nós temos duas maneiras de evoluir. A pior de todas é pelo sofrimento. A mais fácil, mais tranquila, apesar de muito trabalho, é o do amor ao próximo, da caridade.
E essa seria a nossa escolha principal se fôssemos realmente conscientes, seres conscientes. Mas, infelizmente, ainda não temos essa consciência e precisamos sofrer. Desse modo, atendendo às orações conjugadas dos nossos irmãos, o Senhor faz da nossa fragilidade seus recursos para atendê-la em seu nome. Novamente, o sábio Bezerra de Menezes silenciou significativamente, concentrando-se a fim de aprofundar informações sobre a enferma, adiu. A entidade que a vergasta agora não tem diretamente com ela nenhuma vinculação atual. Antes, assim, o faz para desforçar-se do genitor a quem supõe odiar. Então, esse espírito obsessor, que está atrapalhando demais a vida de Esther, tem lá, como a gente já sabe, problemas com o pai dela. Porque ela se encontra comprometida, sofre fazendo o pai sofrer, enquanto por esse processo se libera dos erros praticados em companhia daquele. Mas como ela também tem muitos débitos do passado, não exatamente com o obsessor, mas com outras situações, ela acaba sofrendo junto do pai. A entidade malfazeja a subjuga por encontrar nela predisposições kármicas, que facilitam o conúbio. Portadora de mediunidade, por cujo meio poderá ascender posteriormente, faculta ao irmão infeliz a obsessão, através de compreensível afinidade fluídica com que se imantam reciprocamente. Consultemos os seus clichês mentais. Aí chega quase aquela mágica que o Dr. Bezerra sabe, né? Entrar na mente das pessoas e enxergar o que está acontecendo. Claro que não é mágica, né? É uma capacidade muito superior que ele tem. Consultemos os seus clichês mentais arquivados na memória anterior, no centro coronário, de modo a quilatar-se melhor a sua problemática, ajudando-a com maior proficiência. Concentramos-nos quanto possível na sede mental da jovem, que se encontrava a dormir, enquanto o irmão Melquíades a assistia em espírito, ao lado do corpo, duramente se viciado na organização físico-psíquica, pela pertinácia do subjugador desencarnado. Em estado lamentável de descontrole emocional, o perseguidor procurava ofendê-la, proferindo expressões chocantes e golpeando-a continuamente com os punhos cerrados. Impossibilitado de ver-nos, face aos fluidos densos em que se agitava nas baixas faixas vibratórias em que respirava, subitamente o espírito deixou de ver também sua vítima, ficando mais acirrado pela ira no deplorável comportamento. Então, como esse espírito obsessor estava tão atrasado, tão desequilibrado, ele não conseguia ver os espíritos de luz. E a menina Esther, começou a receber tantos fluidos tranquilos que ele parou de vê-la também. Olha que interessante. Embora sem capacidade no momento para entender a ocorrência, o irmão Melquiades desenovelou-a das emanações pestosas que a prostravam, aplicando a terapia da palavra gentil e amiga, que ela recebia em forma de indescritível bem-estar. Em poucos momentos, dormia espiritualmente tranquila, sob a ação anestésica que lhe dispensara o enfermeiro bondoso. Não nos compete de momento, informou o orientador, desligar o seu perseguidor, na atual circunstância. Para tal, se fará necessária a contribuição do sacrifício do pai de Esther, a fim de esclarecer devidamente o adversário, conquistando-lhe a amizade e o respeito, o que será tentado em ocasião própria. E olha que estratégia de Bezerra, né? Eles poderiam já hoje mesmo tentar desconectar o obsessor da menina. Só que aí, o pai dela, que também está nesse rolo, nessa confusão espiritual, ficaria de fora. Então, a estratégia de Bezerra é libertar os três ao mesmo tempo. Nosso primeiro esforço será o de atenuar as recordações desordenadas de que ela se vê objeto no trânsito da subjugação. Nos poucos momentos em que se liberta do sicário da sua paz, a mente em turbilhão ressuscita doridas lembranças que a perturbam, levando ao dédalo do desequilíbrio, face à impossibilidade de situar-se no clima da razão, tendo em vista a desordem psíquica, decorrente dos tormentosos dias do passado e dos aflitivos do presente. Então o obsessor está prejudicando ela. Quando ele dá um descanso para ela, o que ela faz? Ela vai e acessa a memória dela, que está lá no inconsciente, e lembra de todos os erros do passado. E mesmo assim, e aí ela não consegue se libertar. Acuremos cuidadosamente a observação. Percebemos então, à medida em que lhe fixávamos o núcleo correspondente aos registros da memória, surgirem cenas vivas, como se fôramos transferidos para o local em que se sucediam. Tomado pela surpresa da ocorrência, ia formular indagação, quando ouvi telepaticamente a palavra austera do diretor espiritual,
concitando-me a atenção. Tomou uma bronca aí, hein? Bezerra deu uma bronca nele telepaticamente. Tipo assim, fica quieto aí, vamos prestar atenção. Era a noite e uma jovem de porte elegante, em sala sombria de rica vivenda, confabulava com um sacerdote. E a gente já viu que essa jovem é Esther e o sacerdote é o pai atual dela, né? Com um sacerdote de face macilenta e severa, maneiroso e astuto. A conversação se fazia em torno da usurpação de bens pertencentes a uma mulher que deveria doá-los, estando naquele momento à borda da desencarnação. Sedutora e ambiciosa, impunha ao sacerdote que somente após conseguir a legitimação dos bens concordaria continuar o romance da ilicitude que mantinham. Percebia-se o desprezo com que o tratava. O homem, porém, apaixonado, não se dava conta da exploração criminosa a que estava sendo submetido impiedosamente. De repente, as cenas se sucederam, ressurgindo a jovem com aparência de meia-idade, atormentada por espíritos muito infelizes que a vituperavam. O religioso, ao seu lado, ostentava as cores de que se orgulhava, alçado que fora a categoria de Monsenhor, por ela prosseguindo esmulhado em conciliábulo infeliz de que não se podia libertar. Nela se percebiam também as angústias da insopitável frustração em que despenhara, a despeito do quanto conseguira. Logo após retornaram às cenas primeiras, que desapareciam no tumulto das impressões perturbadoras, sem contornos. Tomamos então a ambiência do apartamento hospitalar. Aí estão as matrizes do seu estado atual, informou o médico espiritual. Retornaremos amanhã, trazendo o nosso Joel em espírito, Joel, o pai dela, né, agora nessa encarnação, em espírito, a fim de atendermos Esther, o seu pai, em desprendimento pelo sono, de modo a iniciarmos o labor que se prolongará através da terapêutica eficaz nas próximas sessões de desobsessão do infeliz irmão perseguidor. Como eu disse, a libertação precisa ser geral, dos três. Não é só, vamos libertar um, libertar o outro e deixa um de fora. Não, todos nós somos merecedores da misericórdia divina. Cada problema obsessivo tem as suas características próprias e, pois, consequentemente, exige tratamento especial. Sem dúvida, as raízes são sempre profundas, fincadas no cerne do espírito que sofre a aguerrida luta. Agora partamos. Nossa visita aqui por hoje cessa. O irmão Melquíades colocou Esther, espírito, ao lado de Esther, orgânica, em repouso reparador. Foram aplicados recursos balsamizantes no Vingador, que entorpecido passou também a repousar. O obsessor é o que mais precisa desse amparo. Deixamos a cela hospitalar agora atendida por psicosfera diversa da que encontrávamos. Ali foram realizados serviços socorristas valiosos, recorrendo-se ao divino médico pela intercessão da prece, o que renovou a paisagem face à sua sublime interferência. Lá fora, próxima à praia, podia-se ver fronteira encantadora enseada de Botafogo, clareada pelo luar, sob um céu salpicado de estrelas. Logo mais amanheceria novo dia, trazendo abençoadas oportunidades salvadoras. Então agora vamos começar o capítulo 14, Novas Diretrizes. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. Então, se a gente quer fortificar, né, o corpo para proteger das enfermidades, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas para nos proteger das obsessões, temos que fortalecer o quê? A nossa alma. Donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torne esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque neste caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Isso está no livro A Gênese, capítulo 14, item 46. Graças à orientação salutar do coronel Epaminondas Sobreira, através de oportunos esclarecimentos e leituras bem sugeridas, ampliavam-se os horizontes do matrimônio Santa Maria. Coitado, o casal, os pais de Esther, estavam muito abalados, né? Que descobriram, na codificação kardeciana, uma fonte inexaurível de iluminação e conforto espiritual.
A instâncias do amigo dedicado, o pai de Esther aqueceu abrir a mente ao estudo sistemático do Espiritismo, inaugurando o culto do Evangelho no lar, como passo inicial para novos cometimentos, face à decisão de utilizar a terapêutica espírita no doloroso processo em que se debatia a enferma querida. Então, o casal, tanto o coronel quanto a sua esposa, já estavam bem dispostos a virar espíritas, né? Já conscientes do problema, fazendo culto no lar. Bem interessante essa modificação. Desse modo, acertou-se a programação adequada, que consistiria no encontro semanal, em dia e hora adrede marcados para comentários edificantes em família, à luz libertadora dos ensinos de Jesus. Dona Margarida, a seu turno, desde o momento em que recebera os esclarecimentos dos sobreiras, passou a registrar no íntimo ignotas emoções. Da angústia e perplexidade em que se debatia semi-vencida, passou a singular estado de esperança e otimismo, qual se o espírito dorido antecipasse pré-cognitivamente alegrias a que já se desacostumara. Motivada pelas palestras relevantes e face à inauguração do programa evangélico na intimidade doméstica, deu aspecto festivo ao lar, desde há muito mergulhado em sombras de funesta aflição. Providenciou vasos guardados e arranjos florais, removendo armários em busca de valiosa toalha bordada, com que adornou a mesa da sala de refeições, reaberta especialmente para a ocasião, sem ocultar a expectativa ditosa. Então, coitada, né? Ela já devia, estava tão mal, que nem cuidar mais da casa devia estar cuidando. E agora começou a decorar direito, botar flores. Como é que a esperança, voltando aos nossos corações, tudo em volta transforma. Graças ao novo estado de alma, auria energias vitalizadoras que lhe dispensava ao seu espírito guia, igualmente felicitado pelas perspectivas em delineamento na família. Até os nossos mentores ganham força quando nós estamos melhores, né? Às 19h30, chegaram os Sobreira, que se faziam acompanhar do tenente-coronel Joel e mais 3 amigos, que apresentaram bondosamente aos gentis anfitriões. Rogo desculpas, apressou-se, justificando-se o coronel Epaminondas, por haver ampliado o convite para o encontro desta noite, a queridos confrades do nosso círculo de fé do Centro Espírita Francisco de Assis, igualmente interessados na recuperação de Esther. Não há por que apresentar explicações, assentiu o cortês do coronel Santa Maria, uma vez que esta casa é perfeita continuação do seu lar, que hoje se honra em receber tão gratas personagens. Apresento-lhe caro Constâncio, prosseguiu o visitante, o doutor e senhora Gilvã de Albuquerque, abnegado médico, residente em Botafogo. Bem assim a sua tutelada Rosângela, que é auxiliar de enfermagem no sanatório da Praia Vermelha. Então aquela menina, Rosângela, que fora na casa do coronel antes e acabou tendo aquele rolo, aquela confusão toda, acabou voltando. Olha a ironia do destino, hein? O anfitrião não pôde ocultar a surpresa, defrontando Rosângela. Pela mente, reviveu a cena desagradável em que fora protagonista infeliz quando a jovem o buscara com manifesta simpatia pela filha. Parecia que os céus apresentavam-lhe um ensejo ditoso de reparar o procedimento a que se deixara conduzir pela animosidade gratuita que mantinha em relação ao espiritismo. Demonstrando satisfação ante a chegada de novos amigos, elucidou sincero: hoje o Senhor penetra realmente no meu lar, porquanto me confere o ensejo de desculpar-me com a senhorita pela indelicadeza e incivilidade com que a tratei noutra oportunidade aqui mesmo. Sua religião, de fato, é pauta de nobre conduta, promovendo-a ao perdão espontâneo, conforme o atesta, retornando a esta casa que doravante é também sua. A voz traía-lhe a emoção. Sou eu quem vos roga perdão, senhor coronel, acudiu a jovem embaraçada, pela forma como agi, extemporânea, desajeitadamente. Apertaram-se as mãos fraternalmente, enquanto Dona Margarida os convidava a todos a adentrarem-se, tomando assentos confortáveis para a conversação. A palestra generalizou-se, cordial e franca, agradável e edificante, sobre assuntos vários e rápidos. Às 20h, delicadamente, o coronel Sobreda solicitou permissão para dar início ao trabalho a que se propunha, sendo convidado, bem como os demais, pelo dono da casa, à sala de refeições, onde tomaram lugar. O prestimoso amigo trouxera consigo um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo volume deixava perceber
as ineludíveis marcas do demorado e contínuo uso, pelo trabalhador fiel do Cristo, que nele mergulhava o pensamento em constantes e emocionadas reflexões luminíferas. Aquele livro devia estar bem, bem velhinho, né? Aqueles livros que a gente usa bastante. Convidado à oração, o médium Joel, visivelmente emocionado, exorou as bênçãos divinas para o grupo e, em particular, para aquele lar, incluindo a alienada distante, cujo nome, anunciado com carinho, produziu impacto forte nos genitores, ora contritos. A emoção generalizada e sob controle de cada um traduzia as intenções superiores que a todos sustentavam no empreendimento cristão em começo. O ambiente, a pouco e pouco, semelhando-se às primitivas células cristãs, impregnou-se de vibrações saturadas de paz, que penetrava almas e corações, emanando-os todos em fortes vínculos de afeto espiritual. No silêncio natural que se fez, o diretor abriu o Evangelho, conduziu pela intangível mão do mentor espiritual do grupo e leu, com bem modulada voz, do capítulo número 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, as oportunas páginas de Emmanuel e Pascal, intituladas O Egoísmo. Aconselho bastante abrirmos mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o capítulo 11, que é o Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e, especificamente, Instrução dos Espíritos sobre o Egoísmo, que Emmanuel e Pascal escreveram. Concluída a leitura seguramente inspirado, o coronel Epaminondas considerou de relevante oportunidade a lição a que fomos guiados neste momento, porquanto o egoísmo é a causa matriz de incontáveis desastres morais e sofrimentos que rompem por toda parte. Compreendessem os homens a própria fraqueza e limitação, portanto, a necessidade de se ajudarem mutuamente, e diversas seriam as paisagens espirituais na Terra. Graças à formação social deficiente e à educação moral mal dirigida, cultivam-se os sentimentos perniciosos em detrimento dos superiores impulsos da vida nobre. Assulam-se paixões nos jogos competitivos, nos quais nem sempre o valor recebe o prêmio de melhor, derrapando-se em sucessivos lances de audácia, que se transferem da infância à juventude, à madurez, à velhice, sob as constritoras molas da avareza vitalizada pelos instintos inferiores predominantes. Os pais de cedo pensam no triunfo dos filhos, envenenando-os com os tóxicos da egolatria, esquecidos de os preparar convenientemente para a vida. Veem na progenitura os futuros herdeiros da terra, os triunfadores. Mas que tipo de triunfo, né? Nem sempre se preocupando com os métodos com que triunfem ou armando-os moralmente para viver com decência, em qualquer circunstância. Portanto, mais importante do que dominarem sem os recursos mínimos exigíveis para o autodomínio. Reflexionou por pouco e prosseguiu. Pequeninos títeres atravessam a infância sem a competente disciplina, desculpados nos erros e gravames em que se estribam, desenvolvendo aptidões negativas e negligenciados na cultura dos valiosos tesouros morais, principalmente tesouros morais e espirituais com que se alçariam as tarefas e funções retificadoras para as quais reencarnaram. O egoísmo nele se avulta, incorporando-se à personalidade como câncer cruel e metástase devoradora. Surge e reaparece em diversas expressões, agigantando-se em terríveis flagícios individuais e coletivos, de que padece hoje toda a humanidade. Não é parte da humanidade, toda a humanidade. Ira, ciúme, inveja, rebeldia, usura, concupiscência, ódio, são algumas das reações desse adversário implacável que vigem todos nós. Vitimados mais de uma vez pela sua insidiosa dominação, renascemos para vencê-lo e quase sempre repetimos os mesmos enganos, caindo-lhe nas malhas bem urdidas com que nos surpreende. Cultivássemos a fraternidade desinteressada de paixões, exercitássemos o amor, conforme nos ensinou Jesus, e bem diversa seria a nossa posição no planeta. Teleguiado pela mente superior que o inspirava, o palestrante fez uma pausa e logo deu curso à edificante lição. Lamentavelmente não cessam na Terra as implicações do egoísmo. Emanado às aspirações do espírito, prossegue em comando além das fronteiras de cinzas do túmulo, em atitude de rebeldia, quando desencarnado surpreende o fracasso, entregando-se à nefasta posição mental de que só dolorosos penates conseguem libertar-se. Surgem inditosas injunções
conscienciais, padecimentos insuportáveis e resoluções extremas que o desgastam e desgraçam. Tudo o que nós vivenciamos, né? Por quê? Porque nós sempre flertamos com desequilíbrio. Obsessões de longo curso têm lugar em processos nefandos, de perseguições improcedentes, porque se sentem tais espíritos mesquinhos, depreciados, usurpados em direitos que verdadeiramente não lhes pertencem como traídos, transferindo para os outros responsabilidades que lhes competiam desenvolver e não souberam ou quiseram assumir. Ao seu turno, os que lhes padecem as vergastadas, ao invés de se elevarem pela oração e paciência, sintonizam através de reações eloquentes em que o ódio e a insensatez e o desespero pelas vaidades feridas se dão as mãos, conjugando forças para as batalhas contínuas de Egito. Enquanto o amor não luariza os litigantes portadores ou não de razões, desde que a verdadeira razão pertence ao nosso Pai, o conúbio excessivo prossegue indefinidamente. Não é o que vemos a cada passo nas nossas vidas? Todos nos julgamos vítimas uns dos outros. Ninguém deseja disputar a honra de servir e desculpar. Antes nos esforçamos por ser ou parecer pior, mais poderoso na arte de esgrimir e sustentar as posições mentais e morais inferiores. Ao clarão, porém, do Cristo, que jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria assim a mulher adúltera como criminoso, a todos concedendo oportunidade para reabilitar-se. Modificar-se-ão as contingências e situações, surgindo antemanhã no mundo melhor que todos desejamos. Não descuremos, pois, de combater com todas as forças esse verdugo, esse nosso inimigo da nossa paz e felicidade, que é o feroz egoísmo. Se alguém nos fere, a lei nos faz justiça. Se nos perseguem ou prejudicam, se há dor ou necessidade, não nos consideremos infelizes, inocentes, supliciados. Talvez soframos em um setor ou atividade que não possuímos débitos, devendo, porém, na contabilidade divina, onerosos estipêndios morais que nos chegam em abençoadas e sanchas para resgatar. Alegremo-nos e desincumbamo-nos dos fardos afligentes, pensando nos a quem prejudicamos e ajudando-nos, senão com outros valores, através das nossas ações relevantes, da humildade, da paciência e da resignação, que constituem eficientes antídotos ao egoísmo. Mas é difícil, né? A gente lê aqui, acha tudo lindo, maravilhoso, realmente é muito bonito, mas é muito difícil colocar isso em prática. Jesus fará por nós o que nos não seja possível realizar. Quando silenciou, todos estavam imersos em compreensíveis meditações. Instados bondosamente pelo dirigente, os membros do círculo de oração trouxeram apontamentos valiosos, generalizando-se os edificantes comentários proporcionadores de valiosas anotações e convivência benéfica para todos. Por fim, o anfitrião, o coronel, algo canhestramente opinou a respeito do tema, em discussão apresentando expressivas informações. Achei agora muito bonita. Vamos prestar muita atenção no que o coronel fala. Cultor do egoísmo, tenho sido vítima de mim mesmo, estribado em orgulhos vãos, que agora sou compelido a examinar para um inadiável processo de expurgo a mim próprio benéfico. Em relação mesmo à revelação espírita, ou à problemática que nos envolve com a enfermidade da filha, padecendo de amor próprio ferido, jamais duvidei de Deus. Acostumado, porém, a supor-me merecimentos inexistentes, reagia contra ele, revoltado. Pobre verme que sou. Percebo então que o egoísmo se veste de ilusão para melhor apropriar-se de a quem domina. Esclarecido sobre os valores espirituais, não obstante seja imensa a minha ignorância no assunto, vislumbro já algumas luzes. Tinha Flébio a voz. Os olhos de Dona Margarida, sua esposa, nublados, traíam a emoção naquela hora, ante a confissão do esposo. Ele continuou. Sentimentos desencontrados me hão atormentado em relação à filha. Identifico que a grande mágoa de que padeço não é tão somente do sofrimento por Esther, mas autocomiseração, decepção pela vida que me surpreendeu de forma amarga, que eu considerava até aqui injusta.
Amor e raiva, piedade e revolta alternavam-se em meu espírito sob fardo insuportável. Agora começo a ver melhor. Injunções pretéritas nos amarram uns aos outros, obrigando a arrebentar as algemas do egoísmo, né? Os grilhões do egoísmo. Esperava, em razão dos esclarecimentos do Sobreira, a provável cura ou melhora de Esther, sem maiores comprometimentos da minha parte. E é isso que nós esperamos, né? A gente sempre ora que tudo resolva, mas a gente esquece que nós também temos que nos modificar. Então ele achava que tudo ia acontecer sem maiores comprometimentos da parte dele. Era o método simplista e astucioso do cômodo egoísmo que eu cultivo. Melhor razão me conscientiza à medida que leio e medito. Sem dúvida que aspiro à saúde, à paz da filha. No entanto, reconheço que sou mais doente do que ela, que só padece, coitada da mente. Enquanto eu estou sobrecarregado no espírito com as mazelas que causam aqueles e outros distúrbios insidiosos quão prejudiciais. À semelhança do cego de Jericó, agora vejo. Tinha os olhos úmidos, por fim, solicitei. Que nos perdoe o Senhor, a minha mulher e a mim, que temos marchado em círculos de agonia, e nos desculpe os amigos a inexperiência e ignorância, ajudando-nos com a sua amizade e compreensão fraternal. Dona Margarida levantou-se e abraçou o esposo, auscultando a testa, osculando-lhe a testa. O gesto espontâneo e comovido produziu imenso bem-estar no consorte sofrido, longamente estremunhado. Dando curso ao ministério evangélico, o diretor procedeu às rogativas intercessórias e vibrações, pedindo a Joel aplicasse passos em todos, após o que encerrou a reunião. Transcorrera apenas 1 hora, em cujo período se abriam as portas de mais um lar, a comunhão com o mundo espiritual, em plena integração com os ditames evangélicos. A conversação jovial teve curso, enquanto a anfitrioa servia agradecida alguns doces e refrescos. Logo depois, despediram-se os visitantes, deixando o lar imerso em psicosfera diferente da habitual. Cristo fora convidado a voltar àquela família. Que coisa bonita esse capítulo, hein? Que coisa bonita. Espero que vocês tenham gostado desses 2 capítulos como eu gostei. Realmente foram textos sublimes, como eu falei, eu vou repetir essa palavra, com uma delicadeza espiritual. E aí você vê nitidamente a superioridade dos espíritos que trabalham incansavelmente trazendo essas lições tão profundas, tão agradáveis, tão sérias, né? E precisamos muito, muito mergulhar de maneira verdadeira nessa transformação espiritual que nos é convidada diariamente. Para finalizar, então, vamos fazer a nossa prece em agradecimento a Jesus e aquela gratidão profunda pela oportunidade que temos, todos nós, de compreender um pouquinho mais sobre as leis morais. Vamos fazer a nossa prece, lembrando sempre o nosso copinho de água, que é tão importante para os bons espíritos transformarem esse líquido simples em remédio para as nossas almas. Vamos fazer a prece. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos, vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, com aquela gratidão que nos é própria, porque sabemos exatamente das nossas limitações, dos nossos erros, das nossas fragilidades, da nossa pequenez. Mas compreendemos também que acima da justiça que é própria, a justiça divina, existe esse amor profundo, que é absoluto, que é o amor divino. Compreendemos que o que recebemos nas nossas vidas é apenas uma parcela dos nossos débitos. Mas tudo aquilo que recebemos de bondade é o acréscimo de misericórdia de Deus, nosso Pai, que investe como aquele amigo profundo, um amigo de todas as horas, que vê as nossas necessidades e nos sustenta, nos alivia, nos pega no colo quando necessitamos. E o maior presente de Deus para a humanidade, sem dúvida alguma, foi Jesus. Quando Deus permitiu a vida de Jesus
ao nosso planeta de provas e expiações, planeta de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tantos débitos. Foi o maior ato de amor que um pai pode fazer a um filho. Assim, obrigado, Jesus. Obrigado por ter aceitado essa missão tão difícil. Obrigado por ter aceitado o sofrimento tão terrível que a humanidade respondeu, devolveu em troca o seu amor. Só alguém com muito desprendimento, com muito amor e muita dedicação é capaz de suportar tanta violência e ainda assim nos perdoar, nos envolver com a sua atmosfera de amor profundo. E hoje, Senhor, 2000 anos depois, ainda temos dificuldades em compreender os teus ensinamentos. Ainda temos a cegueira de não enxergar os teus exemplos. Por isso, Mestre, como lemos hoje, possamos receber a transformação do cego de Jericó. Possamos enxergar, possamos ver, possamos sentir, possamos retribuir, Senhor, todo o bem que o Senhor nos dedica há 2000 anos, desde a sua vinda na Terra, e sabe lá, nosso Pai Celestial, quanto tempo antes da sua vinda. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, abençoando e iluminando os nossos lares. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, com o coração cheio de gratidão. Em primeiro lugar, a Deus Pai, que nos proporciona essa oportunidade, a Jesus, aos amigos da espiritualidade maior, ao nosso centro espírita aí, Montes de Castro, e a todos vocês que estão comigo aqui em mais essa noite, me dando força e ajudando a seguir. Fiquemos com Jesus, com Maria e, acima de todos, com Deus Pai. Até semana que vem, pessoal. Obrigado de coração.